mão no seu coração, por gentileza. Vamos falar com Deus nessa noite. Deus querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor querido, mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, Senhor, em uma oportunidade para Te adorar. Mais uma oportunidade, Senhor, de nós sairmos da Sua casa, meu Pai. Muito mais abençoados, decididos, Senhor. Muito mais profundos, com a nossa mentalidade aberta, revelada, com definições, meu Pai, na nossa mente, com definições na nossa vida. Mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos sustentou e nos deu, nos presenteou, porque esse é o tempo que nós temos, meu Pai. Esse é o dia, a única coisa que nós temos é o agora, é este momento. Então eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está aqui conosco, cada um, meu Pai, que está a caminho, cada um que estiver nas igrejas, estiver na transmissão, que o Senhor possa, Senhor, atingir o propósito das palavras que serão lançadas, meu Pai, neste altar, das palavras, meu Pai, que saem da sua boca, Senhor, que saem da sua palavra. Então eu te peço que o Senhor venha nos abrir a mente, nos abrir o coração, para que estejamos abertos, meu Pai, a tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, entendimentos, revelações, sabedoria ampliada, visão ampliada, Senhor. Que nós não estejamos cegos, distraídos, acomodados, acostumados a um estilo de vida que muitas vezes nós já percebemos, Senhor, não é o caminho certo. Nós já percebemos, isso não vai terminar bem. Que cada um tome decisões, meu Pai, de sair daqui muito mais corajoso, de sair daqui muito mais comprometido com o Senhor. Que venhamos, meu Pai, a tomar decisões em relação à nossa casa espiritual, nossa casa física, nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, meu Pai, nosso trabalho, as pessoas que nós nos relacionamos ao longo do dia, que nós cruzamos pelos caminhos, meu Pai, que possamos ser esse canal de vida, de luz, de transformação para cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Mas acima de tudo, Senhor, que venhamos a ser os sacerdotes da nossa primeira igreja, que é o nosso lar. Nosso cônjuge, os nossos filhos, parentes, aqueles que estão mais próximos a nós. Que possamos atingir, meu Pai, o propósito de mostrar a sua face para aquelas pessoas. Que possamos chegar, meu Pai, e através da nossa vida, da nossa conduta, dos nossos resultados, da nossa postura, possamos refletir a sua presença, meu Pai. Então nos dê graça, nos derrama a favor, nos ajuda em tudo que nós precisamos, meu Pai. Nos ajuda aqui, nos ajuda amanhã, nos ajude todos os dias da nossa vida, meu Pai, para que possamos crescer dia após dia um pouquinho mais, mas jamais estagnar, muito menos retroceder. É o que eu te peço. Se falhamos, fizemos coisas, meu Pai, ao longo desse dia que tenhamos entristecido o Senhor, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, porque nós não queremos distância, barreiras entre nós e o Senhor, meu Pai. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos, obrigado pela vida, obrigado por essa oportunidade. Fala conosco, meu Pai, seja conosco, seja com este trabalho, seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito, que espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2023, unção de governo, está sobre mim, e eu estou governando para a glória de Deus. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite. Boa noite, bem-vindos. Boa noite ao pessoal da transmissão também. Que Deus abençoe a todos vocês. Fala comigo, por favor. Ponha em ordem a sua casa. Você se importa? A mulherada chegou a arrepiar já. Arruma uma hora dessa. Não vai ter visita hoje não, né? Quem se preocupa com os seus descendentes? Quem está preocupado com as próximas gerações? Levanta a mão. Todo mundo. Então fala, eu preciso colocar a minha casa em ordem. E não é só no dia da faxina, é na vida.
é no dia a dia. E essa casa em ordem, a gente sabe que pode ser muitas casas, né? Não somente a nossa família, que é o foco dessa noite, mas a nossa casa espiritual, o templo do Espírito Santo. Muitas vezes a gente pode estar ainda cheio de lixo, cheio de bagunças emocionais. Como é que a gente pode ajudar o outro, que a gente só dá o que a gente tem, se nós não estamos cheios da coisa certa, né? Olha aqui em 2 Reis 21. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor. Fala comigo, por favor. Põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. E depois nós vemos o Senhor falando: acrescentarei 15 anos à sua vida. Então ninguém está preparado para morrer se ainda não colocou a sua casa em ordem. Por isso que a gente vive brincando com a minha mãe que a gente, né, ainda não entendeu nada, que está tudo uma bagunça aqui embaixo, que não pode ainda deixar. Quando ela fala, não sei quando Deus vai me levar, eu falei, vai demorar, porque a gente precisa da senhora. Eu ainda não estou pronta, a gente não está pronta ainda, a gente não sabe viver assim. Então nós precisamos dar ordens a nós mesmos, dar ordens, estabelecer coisas na nossa vida, preparar a nossa casa, preparar os nossos filhos, preparar para as futuras gerações. Porque nós vemos, pessoal, nós vamos ver aqui como que uma geração pode acabar com tudo. Nós podemos lembrar que, talvez há 50, 60 anos, na Europa, muitas pessoas tinham o hábito de estar nas igrejas, né? Nos Estados Unidos, mais de 90% da população estava sempre na igreja. E nós vemos que o que uma geração faz. Você pode lembrar talvez aí de um avô, de uma avó, né? De alguém na sua casa que buscava a Deus. Aí talvez o pai já não ligou muito, talvez você já tenha tido aquele seu momento de rebeldia. Então veja que uma coisa não bem construída, não passada adiante da forma certa, ela vai perdendo força cada vez mais. E nós podemos ver aqui, que Davi foi um homem que ganhou o mundo. Ele foi poderoso no tempo dele, um dos maiores reis que já existiu, mas ele perdeu a família dele. E nós vemos Noé também, ele perdeu o mundo, ele não quis o mundo foi destruído, mas ele ganhou a família dele. Então nós vemos na palavra alguns exemplos assim. Nós podemos lembrar de Jó, que quando os filhos dele foram mortos, ele se ajoelhou, ele adorou a Deus. Nós vemos que apesar do sofrimento que ele com certeza teve, nós vemos que ele tinha uma paz, porque ele era um homem diligente. Nós vemos que ele sempre estava fazendo lá os sacrifícios, né? Ele pensava, né? Vai que um dos meus filhos pecou, eu vou lá, vou fazer um sacrifício, vou cercar espiritualmente essa família. Ele estava sempre junto. Mas quando nós vemos no caso de Davi, quando o Absalão foi morto, fala na Bíblia que os gritos dele de desespero se ouvia de longe. Por quê? Culpa. Davi foi um homem extremamente incrível, um homem segundo o coração do Senhor. Mas no caso da casa dele, ele fracassou. Ele não corrigia, ele não gastou tempo, ele não investiu o que ele deveria ter investido na vida daqueles filhos. Então nós temos que lembrar sempre, né, que a nossa vida é uma corrida é uma maratona. E dentro dessa maratona nós temos o revezamento. Então nós vamos passar o bastão para as próximas gerações. E a nossa igreja, a igreja do Senhor, se ela não estiver muito bem estruturada, a gente pode perder muita coisa em uma única geração. A gente pode lembrar que no grupo original, aquele que saiu do Egito,
Todos eles morreram no deserto por causa da incredulidade. A segunda geração, ela já entrou na terra prometida. Ela já desfrutou das coisas. Mas a terceira geração, a Bíblia fala que era uma geração que não conhecia o Senhor. Não conhecia os feitos do Senhor, mas era impossível não conhecer os milagres, o que o Senhor fez no Egito. Todos eles certamente conheciam. Mas os feitos do Senhor significa não havia o temor. Não havia aquela disposição em agradar, disposição em mudar. Tanto que a gente vê em vários momentos o povo se desvirtuando, adorando outros ídolos, se envolvendo com outros povos. Por quê? Porque não estava mais enraizada. Aquela segunda geração não fez um bom trabalho. Então nós vemos Abraão, o Senhor levantando Abraão como um pai, o pai de nações. O pai de uma nação que seria a vitrine, o exemplo para todas as outras gerações. E cada um de nós, fala, eu sou o responsável. Eu sou o responsável. Cada um de nós, é responsável em levar a palavra, em levar Jesus às pessoas, através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa mensagem de mudança, de transformação. Então, nada melhor para levar a palavra, levar o evangelho a mais pessoas do que a nossa própria vida. Fala comigo, a minha vida, a minha vida é a minha mensagem. É a minha mensagem. A sua vida é a sua mensagem. Você não vai muitas vezes levar uma Bíblia para uma pessoa, você não vai muitas vezes falar de passagens bíblicas para alguém, mas a sua postura, a sua honestidade, a sua sinceridade, a sua alegria, ela contagia, porque reflete algo diferente, algo que o mundo não tem, algo que o mundo está carente. O mundo está carente de verdade, porque de pessoas comuns já tem em excesso. Comuns, pessoas más, pessoas invejosas, pessoas doentes, já tem muito. É igual aquela coisa, né? Você nunca foi numa loja e comprou numa loja de um garden aí, e foi lá, me dá semente de carrapicho. Alguém já comprou isso? Ele nasce, não é? Você não sabe como chega, como nasce, mas o espinho cresce, sem você plantar, sem você querer, sem você facilitar nada para ele cresce. O mato vai dominando, vai crescendo, e você não plantou, você não fez nada, como que aparece? Eu não sei também. Então, para ter mato na vida, para ter uma vida qualquer, é muito fácil. Difícil é nós termos uma vida excelente, uma vida incrível. Porque uma vida medíocre é muito simples, só a gente se deixar levar pela vida, pela carne, pelas emoções, é muito simples. Mas uma boa lavoura, uma plantação de algo bom, você precisa cuidar daquilo. Você precisa se dedicar, você precisa tirar o mato, você precisa jogar água, você precisa adubar, você precisa ter uma atitude diferente. Então não basta nós andarmos com o Senhor, mas os nossos filhos precisam também andar com o Senhor. Nós acabamos de ler aqui sobre Ezequias. Ezequias teve 15 anos a mais para organizar a vida dele, encaminhar o Manassés. Mas ele não fez. E a omissão dele causou um estrago muito grande para toda aquela nação. Olha aqui em 2 Reis 20, versículo 12. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo, tudo que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo e seu arsenal, e tudo que havia em seus tesouros. Fala comigo, não houve nada. Não houve nada. Ok? Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio?
disse Ezequias, viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não tenha lhes mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor, um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Fala comigo, nada restará. Nada restará. Diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes, olha a seriedade disso, alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão, fala comigo, eunucos. Eunucos. Eles serão castrados. Os descendentes dele serão castrados para que eles não tivessem, igual um boi, para que eles não tivessem mais descendentes. Se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta, fala comigo, boa é a palavra do Senhor. Boa é a palavra do Senhor. Boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Olha que egoísta. O Manassés ele começou a reinar com 12 anos. O Ezequias viveu mais 15. E qual que foi a atitude aqui? Em vez do Ezequias cuidar da família dele, organizar a vida dele, organizar a família dele, ele foi aproveitar os últimos anos de vida dele. Ele não fez o dever de casa, ele não passou o bastão da forma correta. Basicamente ele falou, eu não me importo com as próximas gerações, eu ganhei mais 15 anos. Então quem me importa, agora eu quero curtir a vida. Eu não estou ligando para mais. Boa a sua palavra, porque enquanto eu estiver vivo vai ter paz e segurança. Então não me importo com as próximas gerações. E essa tem sido a mentalidade de muitas pessoas. Não me importo, estou cuidando da minha vida, dos meus interesses. Então as pessoas têm filhos, mas não cuidam dos filhos, se casam, mas não ligam para o casamento, não se preocupam em dar um testemunho para aqueles filhos, não se preocupam em ter tempo com aqueles filhos, né? Não tem tempo com a sua família, não prioriza o que deve ser prioridade, não olha os detalhes, o filho está estranho, vai lá e bate, bota de castigo, não ora, não conversa, não pergunta. Foi uma coisa que a gente ouviu lá no começo da pandemia, que as pessoas falavam, né, eu aprendi a conhecer o meu filho, um filho que eu não conhecia. Eu descobri um marido, uma esposa que eu não conhecia, porque eu já não queria conviver, estava todo mundo distante. Então foram obrigados a conhecer, a passar um tempo. Mas o que adianta? Viveu mais 15 anos, não tinha internet, não tinha celular para ele se distrair. Resumindo, o menino foi crescendo, foi lá, vai lá, vai brincar, vai lá ver o cavalo, vai ver o palácio, vai lá ter aula de não sei o quê. Não cuidou, não fez o que ele deveria ter feito. O Ezequias fez um bom trabalho, ele foi tirando a idolatria, ele foi limpando todo o país, mas na área que o Senhor falou, vai cuidar, vai arrumar a sua vida, vai arrumar a sua casa, põe sua casa em ordem, numa área tão grave, tão séria, se tornou uma área de fragilidade na vida dele. E ele não fez o que ele tinha que fazer. E quando nós vemos a atitude de Manassés, nós vemos exatamente isso. Ele quis fazer o oposto do que o pai dele fez. Claramente nós vemos um rapaz que ele foi um dos piores reis de perversidade. Ele claramente era um cara revoltado. Claramente ele odiava tudo que o pai dele fez, certamente o pai dele não deu atenção, não ligou para ele, então ele colocou uma coisa na cabeça dele, eu vou ser o oposto do que o meu pai fez. Então tudo que o pai dele fez de certo, ele trabalhou para fazer errado. Então nós podemos ganhar no mundo, através da nossa família, mas a gente pode perder muita coisa também através da nossa família, através de decisões que não foram tomadas na hora certa, investimento que não foi dado na hora certa. Olha só, aqui em 2 Reis 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Refizibá. Fala comigo,
Por favor. Ele fez o que o Senhor reprova. Ok. Imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu, olha só, tudo que o pai dele tinha tirado, ele fez de pirraça, ele fez de maldade, de raiva, de revolta. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal. E fez um poste sagrado para Azerá. Fala comigo, como fizera Acabe. Então os passos dele foram os de Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porém o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor ele construiu os altares para todos os exércitos celestes. Olha só, já foi para astrologia, virou uma bagunça de novo. Fala comigo. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Ok? Praticou feitiçaria, adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, olha a afronta, do qual o Senhor tinha dito a Davi, a seu filho Salomão. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados. Tudo isso o Senhor falando que ele estabeleceria. Se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Mas o povo não quis ouvir. Mas tudo parte e fala da cabeça. Fala da cabeça. Fala comigo. Manassés os desviou. Então tudo vem da cabeça. Manassés os desviou ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu atos repugnantes. Agiu pior, pior do que o ímpio, pior do que os amorreus que o antecederam, e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente, que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Então veja, ao invés de Manassés imitar o pai que fez o que o Senhor reprova, ele imitou Acabe, que profanou o templo, que colocou a idolatria, que levou as pessoas, o povo, o país a pecar. Então ele foi para a astrologia, ele foi colocando deuses no templo, então ele fez tudo para causar para destruir. Ele tinha um propósito na vida dele. Eu vou aniquilar, eu vou destruir tudo que meu pai fez. E tudo, infelizmente, tudo tem consequências. Por mais que depois ele tenha até se arrependido, porque veio a desgraça, toda a nação teve um belo tempo aqui para colher. Olha aqui em Jeremias 15. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés, lembra que Moisés vivia intercedendo pelo povo para Deus não destruir.
ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, ó o Senhor falando, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor. Olha o destino desse povo, pessoal. Os destinados à morte, para a morte. Os destinados à espada, para a espada. Os destinados à fome, para a fome. Então eles falaram, né? Para onde nós vamos, Senhor? Opa, cada um tem seu destino aqui, ó. Os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor. A espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e os destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra. Por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Então, o que Manassés fez pesou muito na vida daquelas pessoas. Ele levou o povo a adotar uma cultura tão desgraçada, tão demoníaca, que é o que nós vemos nos dias de hoje. Esses influenciadores, vários líderes que têm uma relevância, né, uma influência na vida das pessoas, muitas vezes indo na mente, nas escolas, nas crianças, na cultura no nosso país, todos esses que têm trabalhado, buscado desvirtuar, tirar as pessoas do caminho certo, a desvirtuar da família, dos valores, do casamento, dos filhos, tudo isso vai ter consequências terríveis para aquelas pessoas, mas também para esses que têm dado ouvidos a essas pessoas. Esse é o problema. Então, ponha em ordem a sua casa. Aqui nós vemos que a omissão de um homem, olha quanto tempo, quanta desgraça. O Manassés, ele reinou 55 anos, então ele teve muito tempo para destruir. Ele teve muito tempo para estabelecer uma cultura errada. Então, por mais que ele tenha se arrependido, quando ele se viu lá sem saída, ele buscou a Deus. Ou seja, ele sabia onde buscar, ele fazia por um coração ferido, né, amargurado, né, e pela omissão do próprio pai. E aquele problema, o passar o bastão, foi terrível, porque eles foram passando o bastão do afastamento de Deus, da conduta errada. Então, o maior propósito da nossa vida é passar esse bastão. É alertar os nossos filhos. Ah, mas eu não tenho filho. Mas você já está recebendo as direções. Às vezes você tem pessoas perto de você, você está passando o bastão. Para quem? Você tem sobrinhos, você tem colegas de trabalho, você tem sido esse que tem passado a mensagem correta, seja para os seus filhos, seja às vezes, como eu recebi um testemunho ontem, que eu achei tão bonito, que assim como tem aqueles professores, né, que perdem a aula inteira falando de assuntos que não são relevantes, ainda mais para crianças, né, que estão lá em fase de formação. Eu recebi um testemunho ontem de uma mulher que ela trabalha com crianças especiais e nos momentos que ela tem a oportunidade, ela fala de Jesus. E tinha uma criança lá que gravou um vídeo que ele falou de Jesus assim, de uma sinceridade, com uma beleza. Foi muito bonito de ver. Mas qual que é a situação? Que ele falava que ele era ateu, que ele não queria saber de Jesus, e ele não queria saber nada disso. E através de situações que aquela professora tinha e falava e tocava, né, no assunto, ele se abriu. Então a gente vê uma sinceridade lá na fala dele, na condução da vida dele. Então é isso que nós temos que entender. Nós estamos preparando as próximas gerações, nós estamos preparando para a eternidade. Abraão foi levantado para ser um pai. E o que é o pai? Um homem responsável, um homem diligente. Não é só aquele que
que sai cedo, tem que trabalhar, tem que sustentar, tal. Mas aquele está lá observando, conversando, transmitindo os valores, transmitindo a mensagem do Senhor, levando aquela casa, aquela família, para conhecer Jesus, para mais perto do Senhor. Então nós vemos que ao longo da história, todos os heróis da palavra, todos os homens que foram usados por Deus, nós vemos uma progressão de responsabilidade. Então nós vemos Abraão, que ele foi levantado como um pai. E como diz na palavra, de um, ele fez nações. Depois Moisés foi levantado para libertar aquele povo da escravidão. Josué foi o homem que colocou aquele povo na terra prometida. Davi foi aquele homem que unificou todas as tribos numa nação forte, unida. Salomão construiu o templo, Neemias restaurou as muralhas, João Batista preparou o caminho para o Senhor Jesus. Pedro, aquele que levou o evangelho para os judeus e para os gentios. Paulo, aquele que espalhou para todos os cantos da terra a palavra do Senhor. Então nós vemos que tem havido uma progressão de responsabilidades. E é o que eu falei no começo, às vezes você lembra aí do seu avô, né, da sua avó, que ia na igreja, que lia às vezes a palavra para você, e aí você viu seu pai, sua mãe mais distantes, às vezes você teve seu momento lá que você nem queria, até que chegou uma situação como o de Manassés, que foi pressionado, sofreu, tal, aí você se voltou, você se lembrou, tinha alguém que orava por você, alguém que leu para você, alguém que te levava lá na escolinha dominical. E como é que nós vamos deixar essa próxima geração? Você está vendo que tem havido um enfraquecimento. A nossa geração, será que vai ser aquela que vai voltar com fortalecimento? Você sabe dessa resposta. Mas você lembra do comprometimento que as pessoas tinham no passado, a responsabilidade. Você vê, às vezes, a pessoa não falava nem que era evangélica, nada disso, mas você vê que ela tinha valores e princípios, não é verdade? Você vê nos filmes de antigamente, aqueles homens sérios, aquelas mulheres sérias, né? As pessoas indo para a igreja, com aquela responsabilidade, sentando numa mesa, conversando. Você vê saindo com o filho lá, igual nos filmes, né? Saia para jogar bola, basquete, para caçar, para pescar. E você vê que o tempo foi trazendo foi tirando isso, como se isso fosse ruim. E as pessoas foram aceitando, como se tivesse implicitamente aí um Manassés falando, isso daí é bobagem, daí não importa, vamos misturar tudo, vamos pegar os deuses dos outros povos, os povos derrotados, vamos pegar toda a cultura errada, negativa, vamos desconstruir tudo, isso daí é bobagem. É o que muitos acabaram recebendo. Então, como é que nós vamos deixar essa próxima geração? Vamos deixar mais fortes, uma geração mais convicta, mais cheia de fé, mais ousada, com mais espírito do que nós, com mais fé, com mais ousadia do que nós. Mas para isso nós precisamos tomar as decisões, priorizar o que é prioridade, tirar as contendas da nossa vida, parar de ter mágoa, raiva das pessoas, tirar a contenda do nosso lar, trabalhar de uma vez por todas para restaurar esse casamento, para restaurar o relacionamento com esse filho, para fazer o que é preciso. Organizar, colocar a nossa casa em ordem, limpar, organizar a nossa vida espiritual, parar de ser um religioso, parar de apenas participar de um culto, sair e tem ainda a capacidade de brigar, de fazer o que não deve, mas sabe o que deve fazer, mas tem se omitido. Então, limpar a nossa casa espiritual, darmos o exemplo, como nós falamos, a minha vida é o testemunho, a minha mensagem é a minha vida. Nós influenciamos as pessoas através do do meu exemplo. Meu exemplo. As pessoas seguem exemplos, as pessoas seguem pessoas mais fortes. Por que o mundo muitas vezes tem seguido aí esses youtubers, essas cantoras, esse povo aí que não tem, só o que fala, só sai lixo da boca?
porque dentro de casa tem tido figuras fracas. Não tem tido uma mãe forte que ora, um pai forte que está lá presente, cercando aquela família. Aí para onde eles vão? Para as amizades, para a internet, para os influenciadores do diabo, né? Por uma série de situações que vão roubando a inocência, roubando a atenção, porque não vem dentro de casa algo bom, algo que seja admirável, algo que seja realmente digno de copiar, né? Muitas vezes vê os pais na igreja, mas vê os pais brigando em casa, vê os pais na igreja, mas vê lá o pai ainda tomando cerveja, vê a mãe assistindo novela. Então, daí eu só estou perdendo meu tempo, eu vou usar esse tempo que eu podia ir na igreja, ler a palavra, fazer qualquer coisa, eu vou ficar no celular, eu vou ler aqui qualquer porcaria, eu vou assistir aqui o Big Brother, eu vou, sei lá, por quê? Isso daí é bobagem. O Wi-Fi não muda nada, ele vai lá e volta, e é tudo a mesma coisa. Então, assim, é por isso que ao longo desses 50, 60 anos, foi se perdendo, foi enfraquecendo, porque uma geração que foi relaxando, que achou que é demais. Você lembra quando você falava dos seus pais? Você falava que seus pais eram bravos demais, não deixavam fazer nada, né, corrigia. Mas não veio essa segunda geração que podia fazer tudo? Porque pensava, não, porque meu pai foi muito bruto, agora não pode bater, porque, sabe, não veio assim? Eu lembro disso. Os meus avós, minha mãe falava que só no olhar, já ficava duro, imóvel, de medo, só no olhar. Hoje, eu vi, alguém me falou esses dias, não sei se foi você ou foi o Fer, acho que foi o Fer, uma mãe, foi você? Não, Fer. O Fer, o filho puxou o cabelo da mãe, a mãe puxou o cabelo do filho. Olha que coisa ridícula. Ao invés dela ser autoridade, ela se rebaixa, ela se coloca na condição de criança. Não, vou mostrar para ela como dói. Não, mas você é autoridade. Se o menino uma menina dá um tapa na cara da mãe, a mãe dá um tapa na cara do filho. Essa é a lógica que a criança está entendendo. A pessoa se coloca no mesmo nível de imaturidade, não tem mais aquela reverência, aquela autoridade. Não tem mais aquele respeito ao pai, respeito à mãe. Não, já virou amiguinho. Aí o filho não respeita, aí a mãe, o pai quer o amor do filho, aí que respeita menos ainda, porque se a pessoa não se valoriza, não se respeita, como é que o outro vai também respeitar e valorizar? Então, é esse colocar a vida em ordem. Nossa vida espiritual, nosso casamento, os filhos, o tempo de qualidade, né? Plantar realmente para que essa geração e as próximas, na verdade, sejam mais fortes e não mais fracas. Amém? Essa geração que nós estamos vivendo é a mais fraca geração que já se ouviu falar. Temos, como o Murilo estava falando, filhos que não respeitam pais, pais que não se importam com os filhos, que se importam só com eles, e a partir do momento que você tem um filho, a grande parte do tempo são deveres e responsabilidades. E quando eu vejo uma palavra como essa, ela vem para causar, sim, temor e grande mudança. Porque o colocar a casa em ordem não é só a casa espiritual, é a casa física, aonde você habita, os lugares que você vai. Porque Deus não habita na bagunça. Então, se a sua casa, o seu templo do Espírito Santo for uma bagunça, o Senhor não pode habitar. Se a casa que você mora for uma bagunça, o Senhor não pode habitar. Se os lugares que você frequenta são bagunçados, o Senhor não pode habitar. E colocar a casa em ordem é consertar as coisas nos mínimos detalhes. Coisas que talvez não incomodavam, precisam começar a incomodar. Algum sentimento, algum olhar, talvez, que não deveria estar ali. E o quanto é importante a gente passar para as outras gerações aquilo que nós temos aprendido. Porque as próximas gerações serão responsáveis de manter aquilo que hoje nós estamos estruturando, cuidando, zelando. E se as próximas gerações não tiverem esse senso de responsabilidade, de que isso é meu também, eu também tenho que lutar por isso, qual senso de responsabilidade, então, eles vão ter?
Às vezes não tem senso de responsabilidade de arrumar o próprio quarto. Ah, deixa, eu vou fazer. Ah, vou arrumar. É mais fácil mesmo. Quando os nossos filhos não fazem algo que você sabe que ele deveria fazer, é mais fácil irmos lá fazer do que ficar pedindo. Vai fazer, fulaninho, pega lá. Por fim você pega e fala, deixa isso aqui quieto, eu vou guardar isso aqui e tal. Que tipo de adulto você está criando? Se você está criando homens, vai criar um homem que daqui a pouquinho esse problema vai voltar para você, que a nora vai vir e falar assim, ele não faz nada, ele não recolhe nada, ele não me ajuda em nada. Se você está criando mulheres, daqui a pouquinho, o seu genro ou a sogra da sua filha vai vir, não, porque essa menina é uma bagunça, eu fui na casa dela, cheguei lá de surpresa, estava tudo bagunçado, tudo amarrotado, meu filho não está sendo bem cuidado. Ladrão. Parece que o ladrão roubou a casa ali. Aí vem aquela, não, porque meu filho não está sendo bem cuidado. Ela não lavou direito, ela não passou, ela não cozinhou direito. E aí, não, agora eu vou ensinar. Vamos lá, minha filha, vem cá que eu vou te ensinar. Mas o tempo de ensinar é agora. Aquilo que nós precisamos passar para os nossos filhos e para os nossos filhos espirituais é agora. E você tem sido ensinado. Assim como você viu de Manassés, da bagunça que ele fez, e a frase final, por causa de Manassés. Isso vai acontecer. Provavelmente, lá na frente, se hoje não estivermos plantando na vida dos nossos, nós vamos ouvir a mesma frase, por causa do seu pai e da sua mãe, que não tiveram tempo de ensinar, que não quiseram pagar esse preço, que ficaram com dó de acordar para ir na igreja de manhãzinha. Tadinho, mas acorda todo dia cedo. Está indo para a escola todo dia cedo e tal. E vai no domingo também. Por quê? Porque nós somos os pais e sabemos o que é melhor para a vida dos nossos filhos. E você tem sido ensinado. E é assim que você precisa ensinar. A fé que aqueles homens praticaram antigamente, Abraão, Isaac, Jacó, é uma fé que exemplificou para muitas gerações, que foi um grande exemplo para muitos. Eles puderam se espelhar, e você vai ver em muitas partes, em muitos momentos da palavra, o Senhor se referindo aos seus antepassados, de pessoas que plantaram a boa semente, que sacrificaram para ver as próximas gerações evoluindo. Porque todo mundo quer uma família bem-sucedida, todo mundo tem o desejo de ir lá na frente, os meus filhos, os meus netos, e todo mundo quer. Mas precisa haver um plantio aqui, agora. Nós devemos orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, por toda a geração que tá vindo. Não tenho filho. Comece a profetizar antes desse filho chegar. A ungir esse filho, a consagrar, a fazer um projeto para o seu filho, que nem existe ainda. Mas vai existir, e o Senhor vai conhecer ele antes de você. Ali você profetiza a educação, o jeito, até a fisionomia você pode profetizar do seu filho. Ali, depois que você tem filhos, você profetiza a próxima, então, como serão os meus genros, como serão as minhas noras, quem eu quero que entre para a minha família, que sente na minha mesa, que faça parte do nosso convívio. Ou você está preparado do seu filho encontrar, talvez, uma moça que não esteja na mesma fé, que não falem a mesma língua, e que ela ainda consiga tirar ele do convívio familiar? Porque isso é o que a gente mais vê por aí. São filhos que decidiram abandonar suas famílias por causa de alguém que acabou de conhecer. Isso eu recebo demais. Ou ao contrário, meninas que durante uma vida sentiram falta do pai, porque o pai estava ausente, porque o pai não estava, porque o pai não tinha paciência, porque o pai não queria. Logo, ela encontrou alguém que tratou ela de um jeito que ela nunca foi tratada, ela esquece da família. Ela esquece de quem deveria estar ali e de quem ela deveria se lembrar. A gente sempre fala, isso é um conselho que a bispa deu e nós passamos para frente, principalmente quem é pai de menina. Sempre, toda a comemoração do Dia da Mulher, lá vem o Murilo com uma flor para mim, uma flor para as meninas, e uma flor para a Maria e uma flor para a Ana. Porque
a intenção de plantar isso na vida das nossas filhas é o quê? Que quando elas forem mais velhas, elas não se encantem com qualquer florzinha por aí. Chegou com uma florzinha, ai meu Deus, porque é o amor da minha vida. Aquilo lá para ela já é comum. Não, meu pai me dava flores, você vai ter que fazer mais para conseguir ganhar o meu coração. Inclusive passar por uma galera aí. Vai ter uma galera para passar. Muitos filtros. Nossa, mas tem um filtro, até chegar no filtro maior ali. Tem um processo. As mulheres, então, eu digo que as mulheres vão ter muitas mulheres para passar ali, para entrar na família. Por isso que o plantio e as orações precisam ser feitas agora. O que é que você tem plantado na vida da sua família? Será que a gente está tão preocupado em querer, não, nós somos a geração do avivamento, nós vamos mudar o mundo, e não sei o quê e tal, mas você nem conseguiu mudar a sua casa ainda? Porque nós estamos tão preocupados em fazer tantas coisas, e mudar tantas coisas nesse mundo. Eu não quero que preguem errado o nome de Jesus, eu não quero mesmo, eu não quero que coisas que esse mundo que esse mundo tem pregado, tem levado as pessoas a fazerem, tenha força e poder. O que eu puder combater, eu vou combater. Mas eu comecei dentro da minha casa. Porque se eu quero mudar qualquer coisa fora, primeiro eu preciso ter um exército dentro de casa. E às vezes a gente está preocupado em mudar as coisas fora, e dentro a gente não conseguiu mudar ainda. Às vezes porque não quer orar, não vou mais orar pelo cônjuge, não quero mais orar por essa criatura. Não vou mais orar, eu entreguei para Deus, deixa Deus resolver e tal. Aí às vezes Deus trata com aquele filho, aí fica lá, ai, não, gente, não, meu Deus, coitadinho, deixa tratar. Porque quando tinha que ter sido tratado, não foi tratado. E hoje nós estamos vendo coisas que antigamente eram tão preciosas, eram tão importantes. Sabe aquele ato só de você chegar e pedir bênção? Bênção, vó. Bênção, mãe. É interessante, porque toda vez que eu falo com a minha avó, eu peço bênção para minha avó. Mas eu já não criei o hábito de pedir bênção para minha mãe. Então, você vê que algumas coisas que antes eram muito importantes, elas foram perdendo o valor. Então, eu não consigo falar com a minha avó, oi, vó, tudo bem? Não consigo, bênção, vó, tudo bem? Primeiro é a bênção, vó. Depois o tudo bem. Porque aquilo era incutido na gente, no respeito. Tem respeito com a sua avó. Tenha respeito com os mais velhos. Tenha respeito com os professores. Às vezes tem professor que reclama de filho na escola. É criar uma guerra. A mãe vai, ou o pai vai e fala assim, não fala assim com meu filho, não. E às vezes seu filho está dando trabalho mesmo. A minha mãe sabia que quando chamavam ela sabia. Não, a Mariana, eu sei, estou indo. Ela já sabia. E outra coisa, ela sempre nos ensinou, trate com respeito seus professores. E hoje em dia, às vezes, as crianças chegam em casa falando, né? Ai, o meu coleguinha lá chutou a professora. Jogou a cadeira na professora. Mordeu. Mordeu a professora. Falei, gente, a professora foi pegar um negócio dele e ele disse que ela não era a mãe dele, que ela não mandava nele. Falei, meu Deus, olha isso. E na minha época, assim, se eu falasse qualquer coisa parecida com isso com a minha professora, minha mãe me corrigiria na frente dela mesmo. O que é isso? Não pode falar assim com as pessoas. E hoje em dia, às vezes, qualquer reclamação é levada como? Ah, não, porque está pegando no pé do meu filho, está perseguindo o meu filho. E muitas vezes não é, não. A grande maioria das vezes, não é. E às vezes a gente está lutando guerras que a gente não poderia lutar, não. Aí eu trouxe umas fotos para você ver, que causa, assim, uma tristeza, mas que reflete muito bem a falta de acompanhamento, a falta de dedicação e a falta de tempo para a família. Porque a Holanda, ela era um país nitidamente e reconhecidamente como um país protestante ali. E com o tempo, as próximas gerações foram perdendo o fervor, a vontade. Por quê? É do dia para a noite? Acordou e agora eu não quero mais. Não. Os pais foram ficando com menos tempo,
foram trabalhando cada vez mais e tendo menos tempo para a família. Os filhos foram crescendo de uma forma mais solitária, fazendo outras coisas. Por fim, perderam a vontade de servir a Deus, a vontade de conhecer a fé, a vontade de buscar alguma informação que fosse isso. E depois, os templos da Holanda, pode colocar para mim, por favor? Ali, ó. Os templos viraram cafés. Estou falando de igreja. A mesma coisa que você entrar aqui na Taquari e tiver umas mesas de bar aqui, ó. Porque ninguém mais quer congregar. Por desuso, por não estarem sendo usados, eles viraram agora ponto de quê? De bar, museu, Mas café. Olha lá na igreja, só tem cabecinha branca, né? Olha lá, Olha lá, não estava trabalhando a geração. E as outras gerações, cadê? Não, é que acorda muito cedo. Não, porque já tem tanta coisa na escola, já faz tantas coisas. Cadê que perderam? Perderam e por desuso viram uma biblioteca. Por isso que eu falo, por isso que a palavra de hoje é: coloque a sua casa em ordem. Porque por desuso, por falta de ensinamento, por falta de colocar convicção nos filhos, que é a nossa próxima geração, daqui a pouquinho talvez não exista mais. Não tenha mais. A igreja, não, imagina, a gente tem internet, a gente nem precisa de igreja. O que já está acontecendo. Que isso, eu vou sair de casa, eu assisto pela internet. Toca o interfone, o cachorro late, a criança chora, o vizinho arrasta não sei o quê. Vai esfriando e nem Isso. percebe, né? Vai esfriando, aí até o dia que você vê, o culto já começou. Peguei um pouco atrasado, mas peguei. Vai perdendo a vontade de estar em convívio com as pessoas, de estar em união, na mesma fé, concordando com as mesmas coisas. Por quê? Porque uma geração foi perdida. E essa geração não lutou por coisas que deveriam lutar. Como que você tem levado a sua fé para os seus filhos, para a sua família? Ainda que sejam pessoas que já sejam mais velhas mesmo. Como que você tem levado a fé para essas pessoas? Como você tem mostrado que é o cristianismo? Muito cansativo, jejum o dia inteiro. Porque mais um propósito, madrugadas orando e tal. O que é que você tem levado para essa próxima geração? O que é que eles têm pensado ou sentido quando fala de igreja, de fé? Qual é a influência que você tem sobre a sua família? Eu pedi para separarem para mim 2 Reis 13, 23, que diz assim: porém o Senhor teve misericórdia do povo de Israel, e eles não foram totalmente destruídos por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E ele continuou cumprindo essa aliança. Então você viu que com Manassés, por causa de Manassés, por causa do que Manassés fez, por causa da forma como ele se portou, viveram assim períodos terríveis, uma desgraça, por causa de Manassés. E aqui, por causa da aliança que havia feito com Isaque, Abraão, com Abraão, Isaque e Jacó, ele não traria destruição. Olha a diferença. Por causa da forma que um se portou, a desgraça reinou sobre a vida, a descendência, e foi. Por causa da aliança que ele fez com Abraão, e foi passando de geração em geração, o Senhor foi poupando muitas coisas e ajudando por amor a Abraão. E você vai ver na Bíblia muitas vezes, por amor ao seu pai Abraão, por amor a Davi, por amor ao seu pai não sei quem, por amor não sei quem, por amor a algum que um dia plantou, eu vou poupar e ter misericórdia de você. E eu tenho consciência disso, e nós temos plena consciência disso, que muitas vezes nós vivemos situações de misericórdia por amor a uma fé que nem por nós foi plantada. Por amor à sua mãe, à sua sogra, à bispa que está plantando, eu vou poupar você disso aqui. Isso é um bom plantio. Isso é quando você planta direito e as suas gerações são poupadas. Porque às vezes está naquela fase de maturidade, não está vendo, não está enxergando, está só indo, só fazendo. Ali, não está percebendo. Por amor a quem plantou por você, eu vou poupar você. Eu vou ter misericórdia de você. Em Gênesis 26, 24, naquela noite,
o Senhor lhe apareceu e prometeu: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade em consideração ao meu servo Abraão. Olha aqui, eu sou o Deus do seu pai, Abraão. Então eu vou te abençoar, eu vou te ajudar, eu vou ter misericórdia por amor ao meu servo Abraão. Porque algumas vezes os nossos filhos não plantaram para ter aquilo, eles estão num comecinho ainda, começo de fé, por amor ao meu servo, por amor àquela mãe que de madrugada está lá ungindo aqueles filhos, por amor àquele pai que está de joelho dobrado, clamando por aquela família, eu vou poupar a vida desses filhos. Será que nesse momento que você está na igreja agora, você sabe onde seus filhos estão? Aonde as pessoas que você deveria estar muito preocupado estão? Onde é que eles estão? Ou tem agido como Eli, que foi sacerdote durante muitos anos, mas não conseguiu corrigir os próprios filhos? Os filhos de Eli eram perversos. Se você for ler toda a história ali, você fica chocado com a perversidade deles. E Eli não conseguia corrigir os próprios filhos, não os corrigiu como deveria. E muitas vezes você, mãe, você esposa, esposo, você pai, às vezes você está vendo seu filho agir de uma forma que não pode, e você não fala nada. Não quero confrontar, não quero causar um problema, quero confusão, até com criança pequena. Não vou fazer isso, senão ele vai ficar irritado. Oxe, tem lá a idade para ficar irritado? Às vezes você vê criança nervosa, irritada, brava, fazendo de um jeito tão errado. E a mãe está lá, não, porque assim, é que ele está com... A mãe adora falar isso, né? A criança está lá fazendo malcriação mesmo. Ele está com sono, está cansado. É nada, ele está precisando de uma conversa séria. Minha mãe não precisava também nem falar. Minha mãe dava uma olhada só, eu sabia. Deu ruim, vou fingir que estou dormindo. A Mariana estava cansada, fingia que estava dormindo. Isso. Quando a gente chegar, a gente conversa. Pois eu fingia que estava dormindo até chegar em casa e ela me acordava, é claro, né? Não deixava passar a oportunidade. Ali. Ela cumpria a promessa dela. Ali. Mas com um olhar, ela não falava. E às vezes ela estava conversando e a gente estava lá. Ô mãe, pega isso aqui. Ô mãe. Um olhar dela, eu já entendia, silenciava. Hoje em dia, ô mãe, a mãe não olha, eu já vi criança virar o rosto da mãe, ô mãe, e a mãe está conversando, ela está em outra conversa ali. E a criança entrou no meio da conversa ali, um negócio assim, e sem falar nos pais de pet, que é uma coisa que agora tem a nova geração, que o pessoal não quer mais filho, agora quer cachorro. Preparando a próxima geração. A gente está preparando a próxima geração. São os cachorros. Ontem, não sei, eu vi um vídeo que chegou para mim, que eu achei, que eu até mudei, falei, não vou aguentar ver isso aqui. Uma pessoa com um cachorrinho, gente, eu gosto de cachorro, você sabe, eu falo aqui, mas tem um limite para isso. Existe um limite. Ele tem que ser cachorro, né? Hã? Ele tem que ser cachorro. Não, ele tem que ser cachorro, tem um limite. Esses dias eu falei para o Mu, que o abençoado do Ben ali, ó, brincaram comigo dizendo que ele tinha comido um sapato meu. Eu falei, ó, eu gosto do Ben, mas não tanto assim. Eu, assim, ó, tem limite para malcriação, pô. Mas quem mais estraga aqui o cachorro é essa daqui. Ele que está falando. Só em que ele é bonitinho demais. Ele é bagunçado. Aí quando ele me cansa, também ele me cansa, mas ele é bonitinho. Aí eu vi uma pessoa com um cachorro e ela alisava ele e falava assim, ó, me perdoe por ter passado a responsabilidade para você de meu filho. Você é apenas um pet. Eu não aguentei ver o resto. Ela estava pedindo perdão por um cachorro. Acho que ela deve ter tido alguma orientação de algum psiquiatra para fazer isso. E sabe o que acontece? A pessoa está pedindo perdão por um cachorro e, às vezes, ela não fala com a mãe há 10 anos. Às vezes, ela não conversa com o irmão dela. Às vezes, ela fica uma semana sem conversar com o marido. Mas, por cachorro, me perdoe, porque eu coloquei essa responsabilidade em cima de você. E o cachorro não está nem te ouvindo. Ele está achando que você está oferecendo alguma coisa para ele comer ali. E a pessoa, sabe aquilo lá? Essa é a outra geração.
A próxima geração que está vindo. A próxima geração de que filhos dão muito trabalho. Eu não quero filhos, agora eu quero ter a minha liberdade de poder fazer o que eu quiser. E a Bíblia diz que filhos são a herança do Senhor. Não, a nossa herança é financeira. Eu quero herança, mas uma herança financeira, que é a herança melhor do que ver a sua descendência espalhar por aí aquilo que você ensinou, a palavra que você ensinou, aquilo que você fala para eles. Você conta suas histórias de fé para os seus filhos? Ele não entende, imagina, ele é pequenininho. Ele entende tudo. Ele sabe tudo, ele está entendendo. Você senta para contar suas experiências? Uma vez eu contei a Maria que eu tive uma experiência com Deus, que eu vivi uma experiência de ter uma oração respondida imediatamente. Eu orei e aquilo aconteceu. Ela não esqueceu mais. E ela passa para frente. Sabia que a minha mãe já foi respondida imediatamente? Sabe? Que ela achou aquilo muito interessante. Você tem que contar suas histórias de fé, a dificuldade que você levou para chegar até ali. Eu também quero dar para as minhas filhas tudo aquilo que eu não tive, mas tem um limite para isso. Existe um ponto e existe um limite. Nós fomos num mercado semana passada e as meninas foram, escolheram o que queriam lá, pegar na verdade, eu deixo lá, cada uma escolhe um danoninho. Toda vez no mercado, cada uma escolhe um danoninho lá, né? E elas escolheram, e veio mais danones para cada uma e tal. E indo embora, na porta do mercado, estava sentada uma criancinha da idade das minhas filhas com a mãe, pedindo dinheiro, alimento e tal. Ali eu falei, não posso perder essa oportunidade. Essa aqui vai ser a oportunidade única. Eu desci, peguei o danone delas, falei assim, divida. Quebrou, elas quebraram, falei, ok. Agora vocês vão pegar isso aqui e vão levar para aquela menininha que não tem. Aí a Ana ainda tinha pedido um biscoito. A Ana ama biscoitinho de polvilho e eu peguei o biscoitinho dela. Falei, leva isso aqui também. Mas, bebê, leva o biscoitinho, porque lá em casa você tem mais. E elas levaram para a menininha, entregaram. E quando elas voltaram, aquilo foi uma oportunidade para eu ensinar elas e mostrar. Vocês estão vendo? Tem gente que não tem, vocês têm. E toda vez que nós tivermos mais, ou ainda que não tenhamos a mais, a gente vai dividir o que nós temos. Porque é assim que Deus abençoa. Porque nós queremos dar para os nossos filhos tudo aquilo que nós não tivemos. Só que se a gente fizer isso sem dar um ensinamento, sem mostrar para eles a importância de repartir sim, de dividir sim, de dar para aquele que precisa, de ser um grande exemplo, que tipo de criança você está criando? A criança que não empresta nada, que não divide nada. Não, tem que comprar um para cada um, porque, não sei você, mas na minha casa não tinha essa, não. Não, tem que comprar um para cada um, senão eles vão brigar. Você imagina 5 bens aqui, 5 cachorros, que a gente não está conseguindo dar conta de cuidar de um. Você imagina de 5. Não, tem que ter 5 cachorros, porque assim, eles vão brigar. Não vai traumatizar. Na minha casa não tinha essa de trauma, não. Não tem. Vocês vão dividir e vão dividir ali, pronto. E é assim que precisa ser passado para frente, para que essas crianças criem valores. Mas não só, eu estou falando isso na parte prática, mas e na fé? Em 1 Reis 1,6, falando de Eli. E nunca seu pai tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Olha só. Nunca tinha contrariado. Veja você agora. Você tem contrariado não só os filhos, mas tem contrariado as pessoas que estão passando por você e passando aquilo que você tem aprendido? Ou você tem aquela sensação, você não consegue, meu filho vai ficar chateado comigo. Não quero que ele fique chateado comigo, não quero que ele fique triste comigo. Mas é seu filho, você é o pai. E se você não tem ensinado o seu filho a honrar você, você tem ensinado a ele, então, a quebrar um grande princípio bíblico, que é honrar pai e mãe, para que te vás bem e prolongue os seus dias na terra. Se você não tem colocado força para que os seus filhos honrem os mais velhos, respeite os mais velhos, honre o pai e a mãe, e ainda que não seja seu filho, mas seja alguém que Deus deu para você cuidar. E você está vendo, às vezes um adolescente tratando mal a mãe, tratando mal o pai, às vezes no telefone, desligando o telefone na cara de mãe, na cara de pai. Sabe um negócio assim absurdo? Seu sobrinho, não sei quem.
e você não vai lá e ensina o princípio bíblico que está em Efésios 6, você está ensinando os seus filhos a serem destruídos e a serem arruinados. Efésios 6:1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Você tem ensinado? Ainda que você não viva, talvez, em harmonia com o pai da criança. Às vezes, separou, estão afastados, você está com as crianças. Qual é o seu ensinamento para os seus filhos? Teu pai faz isso mesmo. É o jeito do teu pai. Nossa, você é igualzinho seu pai. Não está falando de coisa boa. Às vezes o pai está querendo ter o contato. Não, porque não vai ver, não, porque não sei o quê. Existe pontos e pontos. Saiba equilibrar o seu. Porque isso eu já orientei algumas mulheres, inclusive de perguntas. A senhora acha que eu devo deixar ir com o pai para fazer tal coisa e tal, não sei o quê? Eu sempre oriento dessa forma. Você tem que ver dentro do seu coração. Você não quer deixar ir, porque realmente é perigoso, aquilo não é legal e não é ambiente, não vai dar certo, ou você não quer deixar ir, porque você está com o orgulho ferido, às vezes vai ter alguém lá que você está chateada e tal, não sei o quê, porque você vai prejudicar a criança. Você tem que saber o que está dentro do seu coração, qual é a intenção e motivação, então, de eu não querer essa convivência, seja com o pai, seja com alguém. Saiba o que você tem plantado na vida dos seus filhos. Coloque as coisas no lugar. Deus tem mandado essas palavras, Ele mandou um grande avivamento, e esse avivamento ainda permanece, mas Ele também agora vem com coloque a casa em ordem, que as coisas vão mudar, e vão mudar muito breve, porque não sei se você percebeu o quanto esse ano Deus tem agido de uma forma tão rápida. E se Ele vem com uma palavra dessa, dizendo, coloque a casa em ordem, é porque Ele quer fazer coisas, e talvez tem sentimentos, atitudes que estão impedindo Deus de trabalhar na sua casa, na sua vida. Tem coisas sendo bloqueadas porque Deus não está podendo agir por seu intermédio. Em Juízes 2:10, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel, que é a geração de agora. Está surgindo uma nova geração, infelizmente já surgiu uma geração que não teme mais o Senhor. Você não vê quantos filhos, inclusive de crentes, que não querem a Deus? Às vezes é comum você ouvir, você está vindo na igreja, está lutando, e seu filho fala, eu não quero. O que ele viu que ele não quer? O que é que não foi passado a esse filho que ele não quer? O que é que está sendo trabalhado na vida dessa criança, que essa criança não quer? E para finalizar, leio o Salmo 78:3 para você, que diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos nossos filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem a seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. Olha a importância de contar os feitos do Senhor aos nossos. Contando os nossos feitos ao Senhor, que Ele é o único Deus, que não há saída sem Ele, e que nada que possamos fazer, que nada que estamos fazendo, tem poder de ser bem-sucedido sem o nosso Deus. Os nossos filhos vão contar para os filhos deles, que vão contar para os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos. E aí vai embora. E começou aonde? Em alguém que decidiu mudar a história da família e contar os feitos do Senhor. Coloque a sua casa espiritual em ordem,
a sua casa física em ordem, porque o Senhor está passando. Ele vai passar e as coisas precisam estar organizadas. Sabe aquela visita que chega sem avisar? Que você fala, gente, estou nem preparada, não me deixo nem com a minha roupa confortável de casa. E às vezes a casa está bagunçada, aquela coisa e tal, e a pessoa tende a ficar até meio... Não, mas... E a pessoa vai entrando e você vai guardando as coisas, e vai guardando e vai jogando tudo num lugar ali. Falando, não, você sabe que eu trabalhei a semana toda e tal, não sei o quê? Pois eu vejo essa palavra como, coloque a casa em ordem, porque o Senhor vai passar, e a gente não sabe o momento que Ele vai passar. Ele vai chegar de surpresa. E na hora que Ele chegar, as coisas precisam estar em ordem. Porque quando Ele abrir portais, são portais que vão se abrir de uma forma tão estrondosa, só que rápida. E aqueles que estão com a casa em ordem, passam. Então, pegue essa palavra com muita seriedade. E decida hoje resolver aquilo que ainda não foi resolvido e colocar em ordem aquilo que ainda não foi colocado. Amém? Amém. Por favor, fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos por um momento. Analise isso. Qual é a casa que precisa ser colocada em ordem? Será que é o seu relacionamento com Deus? Será que é o seu casamento? Será que é o seu relacionamento com seus filhos? Será que é a maneira como você lida com as pessoas? Será que é tudo isso? Vamos tomar decisões. Pela omissão de uma geração, muitas outras foram prejudicadas. É muito fácil a gente se perder. Para construir uma coisa, como nós lemos aqui, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, Moisés, quando a gente vê lá aquela luta daquele homem com o povo, e o povo reclamando, e o povo murmurando, o povo falando de voltar e falando de Deus. É difícil estabelecer. É só a gente ver quantos anos leva para subir um prédio e quantos segundos se leva para demolir um prédio. Uma vida estruturada, ela demanda investimento. Qual é o investimento que nós estamos dispostos a fazer? Analisa sobre essa palavra e tome essa decisão. Eu vou parar de negligenciar. Eu não vou ser como o Ezequias. Boa essa palavra que você me falou. Porque no meu tempo eu estou tranquilo. Não me importa o que eu vou deixar. Não importa qual o legado que eu vou deixar. Tem que importar sim. Tem que importar sim. Tem que importar o legado que você vai deixar sim. Como que nós vamos ser lembrados? Como que nós vamos deixar esse mundo? Vamos deixar melhor do que quando nós chegamos? Será que nós vamos deixar essa geração mais firme, mais estruturada do que quando nós começamos, quando nós nascemos? Então analisa isso. Fala com Deus. Toma decisões. Faça um voto com o Senhor. Faça um voto com o Senhor. Seja com a sua vida espiritual, seja a sua casa espiritual. Às vezes você não tem dado valor devido às coisas de Deus. Às vezes você tem levado aí naquele banho-maria, naquela vida morna, né? Levando de qualquer forma. Às vezes, se você analisar hoje, analisa isso, com seus olhos fechados. Da maneira que você tem feito, será que você vai deixar a próxima geração mais forte ou mais fraca do que a sua? Seus filhos vão seguir os seus passos de uma forma muito mais intensa? Ou você tem visto, bom, eu estou num nível, eu estou vendo que eles estão querendo escapar. A gente vai ficar olhando? Olha como é que está o mundo. Olha como estão
Tantos que se dizem cristãos, com a vida derrotada, com a família derrotada, com casamentos destruídos. Deus levantou Abraão para ser o pai de uma nação que era a vitrine, que era o exemplo, que era o padrão para as outras nações. Infelizmente hoje, muitos estão tão misturados, a cultura está tão misturada, dentro das igrejas, dentro das famílias, dentro dos casamentos, dentro da criação dos filhos, que não tem mais diferença, não tem mais vitrine, não tem mais nada pelo que se espelhar, virou tudo a mesma coisa, tudo misturado. Mas nós temos o hoje, nós temos essa oportunidade, nós podemos tomar uma decisão hoje, que vai refletir por gerações, se nós trabalharmos por isso. Então tome essa decisão agora em nome de Jesus. Eu vou me posicionar espiritualmente, eu vou me posicionar na vida, na fé, eu vou me posicionar como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu vou resolver as pendências do meu casamento, eu vou parar com essa carnalidade, eu vou parar com os maus testemunhos, com os maus exemplos. Eu vou ter tempo com a minha família, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou tirar a TV, tirar as distrações, colocar menos coisas para ter mais qualidade, não mais quantidade. Quais as decisões que você toma em todas as áreas da sua vida? Como é que você sai daqui? Não aceite sair da mesma forma. Coloque a sua casa em ordem. Não plante para que, assim como nós lemos aqui, para onde nós vamos, Senhor? Vocês vão para a espada, vocês vão para a morte, vocês vão para a desgraça, para a destruição. Não planta isso. Não plante isso na sua vida, não plante isso na sua família, não plante isso para os seus descendentes. Tome essa decisão, fale com o Senhor agora. Tome decisões, não saia da mesma forma. Ter o meu tempo com a família, eu vou ser por onde eu estiver, os meus filhos espirituais, sejam familiares, sejam funcionários, sejam parentes, os meus filhos espirituais serão impactados pela minha presença, serão impactados pelo meu testemunho, serão impactados pelo meu exemplo. Eu determino isso, assim como nós vemos na história, homens que estabeleceram uma cultura diferente, como nós lemos, Davi, Neemias, Pedro, Paulo, que nós seremos esses, no nosso tempo, que vão estabelecer essa cultura certa, que pode ser que o mundo esteja indo para uma direção, nós teremos uma atitude como de Noé, eu vou para outra, eu vou para a direção certa, não importa, pode estar todo mundo, todos os meus familiares, contra amigos, não interessa. Na minha casa eu sei o que eu vou fazer. Na minha casa, meu casamento. E isso, o exemplo carrega, o exemplo arrasta. Então, à medida que os resultados forem aparecendo, as pessoas que estão ao redor vão querendo saber o que está acontecendo. Por que a diferença? Olha a educação, olha o respeito, olha a admiração, olha os resultados, olha as bênçãos. Olha as coisas se ajustando, olha como que era e como está hoje.
Eu quero isso para mim também. Eu quero isso para mim também. Então faça isso. Tome essa decisão. Não se misture. Não seja mais um no meio da multidão. Não seja mais um casamento. Não faça parte de mais um casamento derrotado. De mais filhos que querem, que acham que sabem o que querem. E o pai e a mãe ficam lá só olhando. Não, vamos respeitar. Não, você tem que dirigir, direcionar. Quem odeia o seu filho é aquele que não corrige, diz a palavra. Mas aquele que ama é o que corrige, é o que direciona, é o que ensina. Então, chega dessa cultura maligna, chega dessa cultura miserável do mundo, do coitadismo, do vitimismo. Deixa que eu faço. Não, coitadinho, vai doer, vai machucar, vai ofender. Não é isso que nós aprendemos com a palavra. Não são esses princípios, não são esses valores que nós aprendemos com a palavra. Nós aprendemos de força, nós aprendemos de resiliência, nós aprendemos de foco, nós aprendemos de amor, que amor não é sentimento, é renúncia, é sacrifício, são atitudes. Então, por amor, o Senhor morreu por nós. Então, por amor, nós fazemos o que é preciso. Nós rasgamos a nossa carne, nós abrimos mão do orgulho, nós tiramos todo o lixo emocional, nós organizamos a nossa vida, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, porque nós amamos. Nós não somos mais os egoístas, o casal egoísta, que cada um puxa para um lado. Não, eu vou ceder. O outro não quer ceder, eu vou ceder, porque eu vou fazer a minha parte. Ah, meu filho está rebelde, está difícil. Eu vou exercer a minha autoridade. Eu vou conversar, eu vou explicar. Eu não vou mais deixar fazer do jeito que quer, desrespeitando. Porque eu estou trazendo, contribuindo para uma maldição na vida dele. Quando eu permito o desrespeito, quando eu permito a falta de honra, eu estou abrindo uma brecha gigantesca para a ruína dos meus filhos. Então eu não vou mais permitir essa falta de respeito. Eu não vou mais permitir a falta de honra. Eu não vou aceitar. Não aceita. Toma essa decisão. Ninguém dá o que não tem. Então tenha. Tenha o que dar. Tenha o que oferecer. Tenha a sua vida como testemunho. Tenha a sua vida como exemplo. Ah, mas eu tenho minhas falhas. Mas todos temos. Mas Deus busca pessoas sinceras. Não perfeitas, mas aquelas que têm um coração que busca, que quer acertar, que quer melhorar todos os dias. E nós podemos melhorar todos os dias. Nós podemos aprender um pouco mais, crescer um pouco mais, sermos mais agradáveis, mais amorosos, mais atenciosos, mais simpáticos, mais agradáveis, mais espirituais, mais organizados, mais disciplinados. Nós podemos todos os dias um pouco mais, nós sempre podemos. Então que você se comprometa agora. Se você estiver aí com a sua família, você dê as mãos para eles agora. Que você dê as mãos para o seu filho, para o seu marido, a sua esposa. Que vocês concordem juntos sobre isso. Nós vamos organizar a nossa casa. Peça perdão se for necessário. Meu filho, me perdoa. Em muitos momentos eu tenho sido um mau exemplo. Não tenho tido uma boa atitude, eu não tive uma boa postura. Peça perdão para o seu cônjuge. Eu sei o que fazer, mas eu não tenho feito. Me perdoa. Eu quero acertar, eu vou me posicionar, eu vou vencer essa mágoa, eu vou perdoar, eu vou esquecer. Eu vou parar de ser orgulhoso, eu vou parar de ser teimosa. Eu vou parar de ser uma pessoa egoísta, que quer ser casado com vida de solteiro, saindo, fazendo o que não deve. Não, eu vou me posicionar, eu vou ser um homem de Deus agora. Eu vou ser uma mulher sábia. Eu vou ser um pai presente. Eu vou parar de deixar com a babá, deixar com a mãe, deixar na escola o dia inteiro. Eu vou tirar mais cedo, eu vou ter um tempo, eu vou sair junto, eu vou ter um programa, eu vou me organizar. Eu vou desligar meu celular mais cedo, eu vou parar de atender celular na hora da refeição. Eu vou parar de ter tempo para todo mundo, menos para aquilo que é importante, menos para minha casa, para minha família, para Deus. Então tome essa decisão em nome de Jesus.
Tome essa decisão, saia daqui com essa definição da sua vida. Eu vou priorizar o que é prioridade. Eu vou priorizar o que é prioridade. Deus e a sua família. Deus é oração, é igreja, é culto. Sua família é tempo, é leitura da palavra, é oração. É assistir alguma coisa junto, é ter um tempo de qualidade. É algo generalizado. Não é somente uma coisa, é uma série de coisas que nós temos que ajustar. É tempo, é disciplina, é importância. São muitas coisas. Mas nós temos capacidade, nós temos graça, nós podemos. Então planta agora. Se plantou muita coisa errada no passado, começa a plantar. Para de falar do passado, para de ficar apresentando desculpa. Mas já passou tanto tempo, planta agora. Quando nós nos aproximamos de Deus, os resultados vêm rapidamente. Quando você se posiciona dentro da sua casa, o seu filho responde rapidamente. Então faça a sua parte. Tome essa decisão em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu creio, Senhor. Eu creio que cada um aqui, cada homem, mulher, cada casal, família, Senhor, cada um sai daqui com definições na vida. Cada um sai daqui, Senhor, com barreiras quebradas. Que elas venham, meu Pai, construir muros altos ao redor da sua casa, protegendo das influências externas, das influências do mundo. Que tenhamos aqui, meu Pai, pessoas que estão lá colocando um tijolo por vez, Senhor. Porque é o que nós falamos, para construir um prédio leva 3, 4, 5 anos. Mas para destruir leva segundos. Para fazer um trabalho abençoado, precisa de uma base. É o dia a dia, é o Senhor, é a sua bênção, é a sua graça. Então que cada um aqui, Senhor, tenha entendido isso. E que saia daqui realmente comprometido com coisas importantes, com coisas relevantes, com aquilo que realmente é prioridade para o Senhor, inclusive. Que o Senhor fez a família, os filhos, o Senhor nos deu condições. Então que cada um use. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu a palavra. Nós não somos mais os ignorantes de antes. Nós podemos tomar decisões sábias, conscientes. Então que cada um, meu Pai, saia daqui com essa definição na vida. Que o Senhor seja a nossa prioridade, que a nossa família, que o tempo, que tudo aquilo que nós já ouvimos, meu Pai, que nós vamos aplicar. Porque muitas coisas, a maioria delas não é nova, mas muitas vezes faltava atitude, estava sobrando negligência e faltando responsabilidade. Então que cada um aqui, Senhor, saia com essas responsabilidades definidas no seu coração, em nome de Jesus. Que cada família, meu Pai, nós possamos ver dia após dia um amadurecimento, um avanço, um progresso, as famílias cada vez mais fortes, mais unidas. Nós não vejamos mais, Senhor, cenas tão tristes assim, de igrejas tão lindas, meu Pai, tão lindas, construídas para adorar o Senhor, com detalhes tão maravilhosos, meu Pai, porque o Senhor está nas coisas belas, tudo o Senhor fez é belo. Igrejas, meu Pai, tão belas para homenagear o Senhor, sendo usadas para o mal, para o pecado, como bares. Que nós temos aqui, meu Pai, a responsabilidade de passar para as próximas gerações o amor, a dedicação, o valor do Senhor nas nossas vidas, a essência, meu Pai, como o Senhor é essencial nas nossas vidas, para uma vida abençoada, para uma vida de paz, para uma vida abundante. Em nome de Jesus, meu Pai, essa é a nossa fé. É isso, meu Pai, que nós cremos. Nós veremos, Senhor, gerações e mais gerações sendo resgatadas e abençoadas e fortalecidas para a glória do Seu nome, porque cada um aqui vai passar, Senhor, mas a Sua palavra, o legado vai ficar. Davi cumpriu o propósito do Senhor na geração dele, morreu. Essa é a nossa geração. Esse é o nosso tempo, Senhor, de tomarmos decisões na nossa vida, cumprirmos o propósito do Senhor neste tempo e deixarmos um legado abençoado. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Muito obrigado, amém, amém e amém.